Santíssimo e bondoso Pai, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aqui estamos em mais uma manhã. E onde eu estou, eu já posso ver, já posso ouvir os pássaros a te louvar. Assim é a natureza, Pai. E às vezes nós, como seres criados com um único propósito, como diz a tua palavra, para adorar ao Senhor, às vezes devaneiamos pelas coisas fúteis desse mundo. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e nos ajude a cumprir o plano do Senhor em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Dá-nos, ó Deus, entendimento. Hoje, o Senhor certamente falará conosco. E nós queremos, Paizinho, ser preenchidos pela palavra do Senhor. Então, Pai, por favor, se há algo que está ocupando um espaço que te pertence aqui nesse templo, e em cada templo aqui presente, por favor, Pai, estenda a tua destra e arranque nesse momento para que o espaço possa ser preenchido única e somente pela palavra do Senhor. Permita-nos, Senhor, te adorar. Nós sabemos que o pecado nos afasta do Senhor e nos impede de uma adoração verdadeira. Então, Senhor, por favor, por amor de Cristo Jesus, dá-nos a graça de te adorar. Dá-nos a graça de sermos também considerados como exemplos de fé, como exemplos de fidelidade ao Senhor. Não estamos aqui buscando ser melhor do que ninguém, mas queremos ser melhor do que nós mesmos, Pai. Queremos ser transformados, ser reavivados pela Tua palavra. Queremos ser consagrados, Senhor. Esse é o propósito de estarmos aqui diante da Tua presença. Mais uma vez eu coloco o Teu servo no Teu altar, porque creio que o Teu Espírito já está com ele. Então, Senhor, por favor, fale conosco através dele. Em nome de Jesus eu te oro, já considerando que as pessoas que estão aqui conosco também receberão essa dádiva, e aquelas, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, essas que aqui estão, Senhor, elas terão a graça de ser consagradas nesta manhã, assim também aquelas que ouvirão depois pelo YouTube, que elas também possam receber a mesma graça, Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Nós precisamos aqui primeiro fazer um resuminho básico que nós aprendemos agora, porque esse capítulo inicia-se a última visão de Daniel. Por mais que o capítulo seja o 10 e ainda tenha 2 capítulos na frente, a última visão aí, a visão do rei do sul, rei do norte, já começa no capítulo 10, tá bom? Então nós vamos mostrar aqui para vocês como é colocada essa divisão do capítulo 10, 11 e 12. Ela começa no 10 e acaba no 12, tá bom? Então nós temos que aprender aqui aonde inicia cada coisa, bem? Vamos então aqui, o título de hoje é o Grande Conflito. Vocês vão ver que Daniel passou na pele esse grande conflito e como isso aconteceu. Primeiro nós precisamos entender aonde Daniel está, que ano ele está. Se vocês estiverem aí com suas Bíblias abertas, Daniel, eu deixei aqui aberto em Esdras também, mas em Daniel 10, 1 diz o seguinte. Daniel 10, 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. O assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo, e ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão.
Que visão? Lembra da maré? Então, ó, ele teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. E eu não comi pão agradável, e nem chegou a mim boa carne ou vinho. E também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. Queria ler esses 3 primeiros versos para que vocês possam entender. Vamos lá. Um resumo rápido aqui para vocês na tela. Nabucodonosor, então, vai em 605, faz aquela guerra em Carquemes contra Neco e vence o Egito. Desce até Jerusalém, invade Jerusalém e leva Daniel em cativeiro, em 605, certo? Em 598, tem a segunda invasão a Jerusalém. Jeoaquim fez coisa errada, passou para o lado do Egito, Nabucodonosor ficou bravo e levou aqui nessa invasão Ezequiel. Em 587 e 586 tem a terceira invasão, aonde ali Nabucodonosor destrói Jerusalém, tá bom? Destrói Jerusalém, porque agora Zedequias se colocou ao lado do faraó, tá bom? E aí ele perdeu a paciência e destruiu ali. Depois nós fizemos todo aquele percurso, né? Desde 603, no primeiro capítulo de 605, no primeiro capítulo de Daniel, 603, aí nós fomos contando tempo por tempo, até nós chegarmos na queda em 539, foi no 5º capítulo. Lembra de Belsazar? Belsazar era o rei, certo? E ele caiu em 539. Ciro vence com o seu tio, Dario, no comando do exército. E aí ele dá para Dario a Babilônia, para ele governar. Então, no primeiro ano, quando isso acontece, quando em 539 Ciro consegue ali a vitória contra Belsazar, Esdras 1 acontece. Lá em Esdras 1 diz o seguinte: ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Olha que dádiva, meus irmãos. Vocês viram aqui Ciro falando o Senhor do céu, ou seja, Ciro tinha um conhecimento, sim, sobre Deus. Que bênção, né? Como Deus age e unge. Talvez, né? Quem sabe não encontramos Ciro também no céu. Eu acho muito interessante e tenho essa dúvida, né? De que todos esses reis que Daniel, de alguma forma, teve acesso, eles, de alguma forma, podem sim estar salvos, né? Tanto Nabucodonosor, né? Que esse é mais certo até, pode ser que esteja mesmo. Nós temos Dario, né, que reconheceu Deus, e nós temos aqui Ciro, que também reconheceu Deus. Está vendo como um exemplo, né, de Deus, ali, um homem de Deus pode fazer um exemplo, até governantes que não tinham a mínima noção sobre Deus, podem sim se converter. Isso é um outro exemplo para nós, né, que precisamos ser aí, como a música diz, faze como Daniel. Nós também temos esse poder, por quê? Porque o poder vem de Deus, e nós cremos no Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Então, eu acho muito interessante. Talvez Nabucodonosor, Ciro e Dario possam sim estar no céu junto conosco. Mas, aqui, o texto de Daniel está falando, então, ó, Ciro libertou o pessoal em 539 e 538, tá? Foi durante esse período que se liberta, porque aqui é o cativeiro babilônico, o cativeiro durou 65 anos, e a profecia de Jeremias era 70 anos, porque começou em 609, lembra? Então, 609 até 539 bate 70 anos certinho. Então, esse período aqui é o que fica conhecido como cativeiro babilônico. Aí, ele liberta, e aqui Esdras deixa bem claro que Ciro autorizou a reconstrução de Jerusalém, porque ele diz aqui, ó, no verso 2 de Esdras 1, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém. Olha que bênção. Por algum motivo, com algum Deus apareceu ou em sonho ou em algum lugar,
para que dissesse isso, né? Porque Ciro deixa claro que foi Deus que encarregou ele. Deus deu todos os reinos e encarregou ele. Olha como Deus trabalha com qualquer pessoa que esteja disposta a trabalhar para Deus. Será que nós estamos dispostos, assim como Ciro, um pagão, estava? Porque, pelo jeito que ele fala aqui, rapidamente ele recebeu essa mensagem e já transmitiu. Então, em 539, ele adentra Babilônia, certo? Quando ele chega, depois de Dario ter vencido, ele vem ali na Babilônia, reafirma Dario como rei e liberta os judeus. Liberta os judeus na pessoa, lá no capítulo 4, foi na pessoa, na verdade no próprio capítulo 3, foi na pessoa de Zorobabel, Josué, que também é chamado de Josua, né, e Esdras. Tá bom? Então essas pessoas voltam para lá para fazer essa reconstrução de Jerusalém, ok? Aí, depois de um tempo, acontece algo ruim, tá? Vamos ver aqui o que, ó, eu coloquei aqui 457, que é a viagem de Esdras com o decreto de Artaxerxes, tá bom? Esse é o decreto que vai valer para as 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Todos os outros decretos teve uma interrupção. Quando interrompe, não conclui o decreto. Então, lógico, ele não pode ser o decreto. O decreto tem que ser aquele que se cumpriu. Então, o decreto que se cumpriu, a Jerusalém foi reconstruído, o templo reconstruído foi aqui, ok? Nos outros decretos, ele não se cumpriu, então, logo, é um decreto que vale, mas não para começo da profecia, porque a profecia era o decreto que finalizaria a reconstrução, tá bom? Então, o decreto que finalizou a construção foi em 457. Então, vamos lá para vocês entenderem novamente, um resumo rápido. Nós estávamos aqui dizendo que Dario cercou a Babilônia, Belsazar fez uma festa, Nabonido foi atrás de reforços, Dario então avança, entra ali, como nós já vimos, ele conseguiu fazer o rio Eufrates ficar sem o fluxo alto, forte, adentrou na Babilônia, matou Belsazar, tomou a Babilônia, certo? Depois vem Ciro, depois de um tempo, né? Aqui é Nabonido que vai ser jogado lá, vai ser colocado lá no reino, em alguma província da Medo-Pérsia. Ciro, então, comanda ali. Dario acaba morrendo, porque ele durou pouco tempo, foi um pouco mais de um ano, né? Não chegando, acho que nem a 2 anos. Ele acaba morrendo, já tinha 62, então deve ter morrido ali com seus 63, 64 anos. E Ciro agora comanda tudo. Quando Ciro comanda tudo também, né? Ele mandou lá o pessoal lá de Judá, tá bom? Então, só para ficar claro para vocês, aqui Ciro chega, ele liberta os judeus, depois Dario vai morrer, Ciro vai ficar como rei ali, ele não vai colocar mais ninguém na Babilônia, mais ninguém em lugar nenhum, agora é Ciro que vai comandar tudo. Antes ele tinha deixado a Babilônia para o seu tio, tá bom? Quando o tio morre, ele fica como comandante de tudo e não tem mais rei em Babilônia, tá bom? Então, ele fez o processo, e aqui voltou, então, no caso, os judeus, ali, no caso, na pessoa de Zorobabel, Esdras e Josué, tá bom? Aí eles voltam, logicamente, com vários outros judeus para trabalhar na obra, tá bom? Então, o que acontece? Vamos ver agora a estrutura para que a gente possa entrar no capítulo 10 de fato. A estrutura da visão final, ou seja, o capítulo 10, 11 e 12 formam um bloco único. O assunto é o mesmo e o conteúdo dos capítulos apresenta uma sequência contínua. Podemos dividir em relato em 3 momentos. Por quê? Do 10, 1 até o 10, 19, o contexto em que foi revelado a palavra, data, local, o agente revelador, a dificuldade física de estar presente dos seres celestiais, Daniel entende a Davar, tá? Então, ele entende a palavra que foi lhe dada. Então, do 10 a 1 até o 10, 19, é esses contextos aqui, tá bom? Vamos dizer assim, é uma introdução, tá bom? Depois vem Daniel de 10 a 20 até Daniel 12, 4, ou seja, o 11 está no meio. Aí traz o conteúdo da palavra revelada, que é a palavra Davar, né? Davar é palavra. De Daniel 10, 1, é o discurso do anjo sobre o futuro, fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, tá bem? Então, o anjo vai dar uma explicação, ele vai dizer, isso aqui é uma maré, por quê? Vai ser auditível, tá?
Ele não vai dar uma visão panorâmica, ele vai começar a contar para Daniel o que vai acontecer, e Daniel vai escrevendo, ok? Depois vem Daniel com a conclusão do 12 até o 12:13, orientação sobre Adavar, o que fazer com o livro, explicação quando ocorreriam as maravilhas e o tempo em que o livro seria aberto e compreendido. Porque depois que Daniel receber a visão, ele vai entender, você vai ver que Daniel não tem problema nenhum. O anjo vai contando e ele não tem problema de falar, olha, eu não entendi. O anjo também não tem aquela sequência de falar a visão e depois explicar. Ou seja, ele já vem falando e explicando, tá bem? Então, Daniel vê rapidamente, ele entende tudo que o anjo fala. Só que ele queria entender uma coisa, quando ia acontecer. E aí o anjo fala, Daniel, por favor, fecha a visão, porque não é para os seus dias. Isso é para dias bem longos, só vai acontecer depois do tempo do fim. Até 1798, ninguém vai entender isso aqui, não adianta ficar... no tempo certo vai. A sua coroa está guardada, Daniel, então sela o livro. Não, mas eu quero... Daniel, sela o livro. Não podemos te falar mais nada a partir de agora. Então, encerra-se ali a visão. Então, a visão começa em Daniel 10:20 e vai até Daniel 12:4. Depois tem a conclusão e antes teve a introdução. É como se fosse um sanduíche. Introdução, conclusão, a visão. Ok? Vamos então partir para o capítulo 10. No capítulo 10, os versos 1-3 foram os que eu li aí para vocês verem. O que o profeta estava fazendo novamente? Olha lá que legal. Novamente Daniel estava o quê? Jejuando e... Lembra do capítulo 9? Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Daniel jejuou por 21 dias. E nós chorando, talvez, para jejuar um. Meus irmãos. Daniel jejuou por 21 dias. Pelo quê? Por ele? Não. Olha o que Esdras 4 nos ensina. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os voltaram do cativeiro e edificaram o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se Zorobabel e as cabeças das famílias, e lhe disseram, deixai-os edificar convosco, porque como vós, buscaremos o vosso Deus. Porém Zorobabel e Josué também, tá? E os outros cabeças de família responderam, nada tendes conosco na edificação da nossa casa de Deus. Nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor. Deus de Israel, como nos ordenou quem? Ciro, rei da Pérsia. Então as agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-se no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Olha lá, meus irmãos, vamos lá para vocês entenderem isso aqui que é muito importante. Esdras, Neemias e Daniel precisam estar interligados. Hein? Isso daqui aconteceu juntamente. Esdras, Neemias, até que Daniel provavelmente já tinha morrido quando aconteceu algumas coisas de Neemias. Mas em Esdras, vocês vão ver essa interligação agora. Isso que aconteceu em Esdras 4 foi justamente quando Daniel escreve o capítulo 10. Tá? Porque Daniel ele soube do que estava acontecendo, porque aqui no final alugaram contra ele conselheiro, ou seja, o pessoal foi atrás de políticos, de líderes, para ir até Ciro e falar, olha Ciro, não deixa não, esse povo aí vai querer tomar seu reino, esse povo não é muito confiável, esse Zorobabel, esse Josué, e aí eles começaram a enlaçar Ciro, e Ciro começou a ficar, opa, será mesmo? E aí Ciro manda, olha, cancelar a coisa, não vamos deixar isso acontecer não. E aí Ciro, então, interrompe o decreto. Então, frustraram os planos ali que estava acontecendo. E eles começaram a reconstruir o templo. E a profecia só pode ser resolvida quando construísse Jerusalém. Ok? Então, é todo o ponto, não só o templo, tá bom? Então, vocês veem aqui que o que acontece? O grande conflito. Deus já tinha avisado Ciro, faz a coisa certa, faz isso, faz aquilo. Ciro aceitou, tá certo, vou liberar, pode reconstruir.
Depois vem Satanás agora, nós vamos entender que ele é o rei da Pérsia que Daniel se refere, tá? O Daniel não, o anjo se refere, porque Satanás vai na cabeça de Ciro e começa aquela luta entre Jesus, né, e Ciro, que nós vamos ver mais à frente. Então eles começam essa batalha, que é a batalha que acontece comigo e com você. Então quando nós estamos numa cruzilhada, vou comer isso, não vou comer isso, é Deus, através do seu Santo Espírito, e Satanás pela nossa mente. Tá? Que nem aconteceu, teve uma vez que eu atropelei uma moça. Quando atropelei essa moça, eu estava dentro do carro e eu pensei, vou embora e deixo a moça aqui? Ou eu paro e socorro a moça e sofro as consequências? E eu juro para vocês que aconteceu isso mesmo. E eu pensei em fração de segundos e eu, graças ao bom Deus, tomei a decisão correta de sair daquele carro e atender a moça. Mas é isso que acontece conosco, meus irmãos. A gente pensa que não, as pessoas estão querendo eliminar Satanás da equação, mas é isso mesmo. Quando vocês já devem ter passado por coisas parecidas com a que eu passei e passo diariamente de alguma coisa assim vir na sua cabeça, não faça isso, faça isso. Sabe aquele Tom e Jerry? Eu assisti até, não era muito fã, mas eu gostava de alguns episódios. E aí você vê no Tom e Jerry aquele diabinho e aquele anjinho falando. O desenho quer mostrar que aquilo é uma gracinha, é uma brincadeira, mas não é. É aquilo que acontece de fato. E nós estamos dessa forma e Ciro esteve. Ciro então ficou com aquilo na cabeça. Esses homens mandados por Satanás estão falando isso. Mas Deus me deu isso, me falou isso. E agora o que eu faço? E Ciro ficou com aquela batalha. Estão entendendo? E aqui o texto diz em Esdras que foi do reinado de Ciro até o de Dario. Ok? E Dario foi quem deu o quê? O segundo decreto para continuar a construção. Estão vendo? E depois vai vir Artaxerxes, que já é em Ester. Tá? E aí Artaxerxes libera a reconstrução final. Então vamos lá para vocês entenderem aqui. Acredito que vocês estão entendendo. Vamos avançar. O fato é que Daniel está orando porque o povo está precisando. Daniel não está orando por ele. Daniel está orando pelos outros. Ok? Então Daniel aqui está mostrando para nós o princípio da oração intercessória. Senhor, cuide deles. Por que Daniel sabia? Porque Daniel era um dos líderes também no reinado de Ciro, né? Lembra? Ele era presidente na época de Dario e também de Ciro. Então Daniel ficava sabendo de tudo ali nas províncias dos reis. Então Daniel soube disso, da coisa que estava feia lá para Josué e Zorobabel, e começou a orar em prol deles por 21 dias. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes nós jejuamos por alguém e será que a gente aguenta ficar tantos dias assim? É uma pergunta para nós refletirmos, tá bom? Bom, contando com isso, eu já expliquei para vocês numa pergunta do irmão Mário, desculpa, na pergunta do irmão Mário, que esse manjar não comi, nem carne, nem vinho, e entraram na minha boca. O pessoal pergunta, tá vendo? Daniel, ele fez uma vegetariana, mas depois ele parou, porque aqui ele fala que não comeu carne, não comeu vinho e etc. E aí eu expliquei para vocês, tem um livro que é vou pegar aqui de novo ele. Depois, meus irmãos, eu vou falar para vocês todos os livros, tá? No último dia, eu vou passar para vocês que o capítulo 12 é mais tranquilo de entender. Então, no capítulo 12, nós vamos mostrar aqui para vocês todos os livros que eu usei para nós chegarmos a isso, ok? Então, não precisam ficar atônitos aí. Da onde que saiu tudo isso? Nós vamos mostrar todos. Então, aqui, ó, na presença do Eterno, a carne como alimento nas Escrituras, do Sérgio Monteiro. Aqui deixou claro, eu li para vocês o trecho, tá bom? Tá lá no capítulo 1, tá, de Daniel, para quem quiser, vejam o conteúdo inteiro e vai ter na parte das considerações uma explicação sobre isso. O primeiro, Daniel aqui não estava de jejum porque era época de Páscoa. Então, lembre-se, Daniel, ele assumiu o vegetarianismo, correto, certo? Só que o judeu tinha que comer a carne do sacrifício. Logicamente, sem sangue, toda a carne kosher, né? Então, eles tinham que comer, por quê? Porque aquela carne simbolizava Cristo, era como se eles estivessem fazendo o que nós fazemos hoje com o pão, ok? Então, eles tinham que comer aquilo ali, tá bom?
Mas Daniel, ele era vegetariano, só que ele tinha que cumprir o que Deus mandou de, ó, vocês têm que comer o cordeiro para vocês entenderem. Mas não era para ser um churrasco, né? Nós já explicamos isso também lá no santuário, que isso aqui era algo solene, era algo de que, de fato, eles estavam fazendo isso porque alguém pagaria a conta por ele. E Daniel tinha isso em sua mente. Então, Daniel, ele não tinha como comer, porque os sacrifícios não existiam ali no templo, né? Ciro não iria permitir também tanto as coisas assim. Já tinha permitido várias coisas incríveis, né? Mas ele não tinha esse acesso. Então, quando estava na época da Páscoa, ele ficou pensativo nisso, e aí, por esse motivo, ele fala desse jeito aí no verso 3. Mas o contexto é esse, tá bom? O contexto é de Páscoa, o contexto é de não poder fazer o que Deus mandou. E aí ele pensa nisso e fala com o pessoal, porque o pessoal estava construindo o quê? O templo, para que pudessem voltar os sacrifícios, voltar as coisas a serem feitas. Então é por esse motivo que Daniel está orando. Não porque ele comia carne depois de assumir ali os 3 primeiros anos na escola de Nabucodonosor, tá bom? Então, vamos avançar então. Depois nós temos o capítulo, voltando aí em Daniel, tem uma parte importante para nós. E eu quero que vocês aí prestem bem atenção nessa parte, porque tem uma interligação entre Daniel 5 e um ser que nós vamos identificar. Hoje nós vamos identificar um ser que, para muitas igrejas, esse ser não é quem ele é para nós. Então vocês precisam entender isso para tentar dialogar com as pessoas. Não façam como eu. Vou explicar para vocês. Tem um pastor que me convidou para fazer um serviço para ele aqui em Bueno Brandão, e ele é pastor da Assembleia. Tá? E eu pensei que assembleiano só ia falar sobre algum assunto sábado, né? E aí eu fui todo preparado para que, se tivesse alguma coisa sobre sábado, eu tinha como dialogar com ele. Só que quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido, porque ele não falou sobre sábado, ele foi falar sobre por que nós acreditamos que Jesus é Miguel. E o Roberto não estava preparado para essa conversa. E aí, surra no Roberto. Então, hoje vocês vão entender por que Jesus é Miguel, ok? Se alguém tem alguma dúvida, hoje nós vamos entender isso. Mas isso é mais para o final do capítulo. O ponto é que Daniel 10:5 fala sobre o seguinte: ergui meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido em linho, cujos lombos estavam cingidos como fino ouro de Ufaz. Alguns textos mostrando esse Daniel 5. Daniel 7:13. Eu vi nas visões noturnas, e eis um semelhante ao filho de homem, veio com as nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram diante dele. Ok, eu observei um certo homem vestido de linho. Depois ele observa o quê? Um semelhante ao filho do homem, que vem com as nuvens do céu. Aqui em Daniel 7:13, está se falando de Jesus. Ele vai até o Pai. Lembra? Nós falamos sobre isso também lá no capítulo, lá no temas de santuário. Tá bom? Por isso que Daniel e santuário estão interligados. Se vocês não assistiram os 23 dias de santuário, peguem um tempo para assistir, porque é muito importante para vocês entenderem o que nós vamos falar também durante o Daniel. Tá bom? Outro texto de Daniel 10:5, que também está em Daniel, é o Daniel 8:11. Ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército. Esse príncipe do exército, pela tradição ali, pelos escritos do hebraico, o aramaico, ele é Jesus também. Tá bem? Então, ele é um príncipe do exército. Nós temos Levíticos 16:4. Ele vestirá a túnica santa de linho, terá calções de linho sobre a sua carne, e se cingirá com um cinto de linho, e com uma mitra de linho se vestirá. Essas são as vestes santas. Portanto, ele banhará a sua carne na água, e então as vestirá. Levíticos 16:4, meus irmãos, está falando ali sobre como o sumo sacerdote para fazer expiação, tá? Levíticos 16 é expiação. Leiam esse capítulo inteiro, bem devagar, para vocês entenderem todas as nuances dos capítulos 8 de Daniel e também um pouquinho do 10, tá bom?
Então, vocês precisam ler o capítulo 16 de Levítico para entender o que do capítulo 8, que o capítulo 8 está falando sobre expiação. Está falando sobre a purificação do santuário que era feito no Levítico 16. Então, nós pegamos algo agora literal que acontece para falar que esse homem vestido de linho em Daniel 10:5, ele está vestido do mesmo jeito que o sumo sacerdote se vestia no dia da expiação. Ok? Então, eu observei um certo homem vestido de linho, cingidos com um cinto de ouro. Era exatamente da forma que o sumo sacerdote se vestia no dia da expiação. Ok? Depois, nós temos Josué 5:14. Mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou. E disse-lhe, o que diz o meu senhor ao seu servo? Aqui nós estamos falando sobre o capitão do exército. E Josué o adora. Se fosse anjo, ele podia adorar? No começo diz o anjo do Senhor, o capitão do exército do Senhor. Ou seja, se é adoração, é porque ele é Deus de alguma forma, então é Jesus aqui. Então Jesus vai a Josué, e como Josué o adora, então fica claro que é uma divindade. Não pode ser um anjo, ok? Então, por mais que está falando capitão do exército do Senhor, ou se está falando anjo do Senhor ali no capítulo, é referente a uma divindade, é Jesus na sua forma de anjo, ok? Muitas pessoas ficam, mas Roberto, Jesus como um anjo? Poxa, Jesus é homem e não deixa de ser Deus, não pode ser anjo também? É um argumento meio falho esse. Se Jesus é homem, foi homem, é homem, porque ele permaneceu e continua sendo Deus, por que não ele não pode ser anjo e ser Deus também? Né? Se ele é homem. Então, irmãos, o que Daniel está vendo na visão é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo na tela. Ok? Ele está vendo um homem vestido de linho, aquele homem nos remete ao filho do homem, sua roupa era a veste do sumo sacerdote de Levítico 16, tem um aspecto semelhante ao príncipe do exército, assemelha-se ao ser celestial que aparece em Josué. Estão compreendendo até aqui? Tá tudo tranquilo? Então, ó, Daniel está vendo isso aí. Só que vocês sabiam que Daniel vê alguma coisa parecida com o nosso querido João do Apocalipse? Daniel 10 tem uma interligação com Apocalipse 1. E vamos ver isso agora. Daniel 10, 5 e 6, Apocalipse 1, 13 a 15. Prestem atenção nas nuances, nas palavras, para vocês entenderem por que Jesus é Miguel. Isso aqui é uma luz para nós entendermos Jesus sendo Miguel. Ergui meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com um fino ouro de Ufaz. Seu corpo era semelhante ao berilo, a sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpada de fogo, e os seus braços e pés semelhantes ao bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Agora vamos para Apocalipse. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao filho do homem vestido com uma roupa comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Os seus pés como um bronze polido, como se queimassem uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Águas e multidão é a mesma coisa, irmãos? Nós vimos que sim. Águas, profeticamente falando, são povos, multidões, certo? Então, olha aqui que coisa, é uma interligação. Agora vamos ver isso mais detalhadamente, porque pode ser que, Roberto, tá muita coisa aí e eu não estou conseguindo compreender. Então vamos compreender mais simples. Em Daniel 10, fala de um homem. Em Apocalipse 1, fala filho do homem. Em Daniel 10, fala vestido de linho. Em Apocalipse 1, veste talar. Vocês vão entender já já. É basicamente a mesma coisa. Cingido, no C, tá ali, né? Cingido de ouro. Apocalipse, cinta de ouro. No D, corpo de berilo. Em Apocalipse não se refere ao berilo. No Daniel 10, rosto como relâmpago. Apocalipse 1, cabelos e cabelos como alva-lã. Só para vocês entenderem aqui. Roberto, o que tem a ver o alva-lã com o relâmpago? Se vocês tiram uma foto com um flash muito forte, a foto fica branca. É basicamente isso que está querendo dizer. Ok? Os cabelos de Jesus é tão resplandecente o rosto de Cristo
que é como se fosse um relâmpago. É muito difícil você conseguir enxergar. Olhos como tocha de fogo, olhos como chamas de fogo. Daniel 10, Apocalipse 1. Pés e mãos como bronze polido, pé semelhante ao bronze polido. Voz estrondo de muita gente, voz como muitas águas. Viram a interligação? Tanto Daniel quanto João estão vendo o mesmo ser. Ok? Isso é muito importante nós entendermos mesmo. Para conseguir colocar Daniel 10 e Apocalipse 1, conseguir mostrar ali que Daniel está vendo Miguel. João está vendo Jesus. Todo mundo acredita que é Jesus no Apocalipse 1. Então, se você consegue interligar o Daniel 10 com o Apocalipse 1, acabou. A pessoa tem que se render. Ok? Então, vocês estão vendo aqui que a Daniel 10 está vendo uma similaridade incrível com o Apocalipse 1. Ok? Então, tanto Daniel quanto João estão vendo o mesmo ser celestial. Miguel, que é Jesus em sua forma pré-encarnada. Tá bem? Daniel 10, vamos avançar aqui para nós entendermos melhor. Eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos. E disse-me, ó Daniel, um homem grandemente amado, entende a davar, que eu te falo, e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta davar, levantei-me tremendo. Então disse-me, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispusestes o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Olha isso, meus irmãos. Isso daqui é algo para a gente refletir, pensar. Olha como Daniel era. Olha, o Daniel era muito amado. Daniel, a resposta para Daniel vinha antes de ele terminar orações. A resposta de Daniel vinha lá no início da sua oração. Só que aqui demorou por um certo ponto. Nós já vamos chegar lá. Nós já falamos um pouco aqui do grande conflito. Mas o fato é que o anjo Gabriel já saiu de lá com a davar pronta para ele. Só que aí teve uma batalha. Vamos avançar. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias. Pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face ao chão e tornei-me mudo. Nós vamos ver cada pontinho aqui rapidamente para vocês. Primeiro ponto que aqui nós precisamos entender. Vocês acham que Ciro conseguiria por 21 dias contra um anjo? Então é óbvio que não estamos falando de Ciro, por mais que seja aqui o príncipe do reino da Pérsia e Ciro seja o rei da Pérsia, certo? Não é sobre isso que nós estamos falando. Sobre isso que o anjo está falando, sobre isso que Daniel está falando. O anjo está falando sobre Satanás e as potestades, ok? Então, ele está naquela guerra que eu falei para vocês um pouco antes. Então, Ciro está ali entre ouvir Gabriel e entre ouvir Satanás. E muitas pessoas têm uma falha grande aqui. Eu já ouvi várias pessoas falando a seguinte frase: se nem anjo pode com Satanás, eu também não posso. Mas aqui, irmãos, há um contexto incrível e importante para nós. Não é que Gabriel é mais fraco que Lúcifer. É que Gabriel não tem a persuasão de Lúcifer, porque Daniel não tem que mentir. Gabriel não mente. Gabriel não tem que ficar enganando ninguém. Gabriel não tem esse tempo todo de Lúcifer, que Lúcifer começou no céu e aqui já tem um bom período já. Nós estamos aqui em 535, né, como nós vimos no início. Então, antes de Cristo. Então já se passou aqui muito tempo. E o que aconteceu? Ele não consegue, não por ele ser fraco, mais fraco que Lúcifer na força ou etc., mas no poder, mas sim porque ele não tem as mesmas qualidades que Lúcifer. E aí vem Miguel, e não é que Miguel seja olha, Miguel então é enganoso, Roberto.
Não, mas Miguel é o criador de Lúcifer. Então Miguel pode resolver a situação, porque ele conhece as suas criaturas e ele sabe como ir de fato no ponto importante para conseguir vencê-lo, ok? Então é essa a diferença. Não é que um anjo não pode ir com Lúcifer, quem dera nós, seres humanos. Nós não podemos mesmo, isso é fato, independente. Mas Gabriel não venceu Lúcifer por causa do seu poder e etc. Mas sim pela sua falta de engano, falta de poder ir contra Lúcifer, porque Lúcifer já tem aqui uns quase 3.000 anos a mais de engano, de coisas assim que Gabriel não tem, ok? Então, por esse motivo, é Jesus, o Criador, que tem que vir para resolver a situação. Eis que como a semelhança dos filhos de homens, tocou os meus lábios. Então eu abri a minha boca. E falei e disse para aquele que estava diante de mim: Ó, meu Senhor, pela visão minhas dores voltaram sobre mim, e nenhuma força retive. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar com meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Olha, Daniel quase morreu. Okay? Então veio novamente e me tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu. Olha, aqui é muito importante. Mas eu vou terminar o texto, depois eu explico. E disse: o homem grandemente amado, não temas. Paz seja contigo, sê forte, sim, sê forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Vamos lá para vocês entenderem esse ponto, que é muito legal, muito importante. Nós vamos entender que Daniel foi tocado por 3 vezes, mas isso é no próximo slide. Eu quero me atentar a dois fatores importantes. Primeiro, Daniel quase morre. Ele não estava aguentando o poder de um anjo. Imagine só de Deus. Ok? Então, Gabriel teve que, como aparência de um homem, ele teve que velar ali o poder que ele estava tendo para conseguir fazer com que Daniel se fortalecesse. Ou seja, os anjos, Deus, todo mundo, meus irmãos, está em prol da nossa salvação, em prol de fazer o melhor para nós estarmos junto com ele. Só que eu preciso fazer minha parte. Eu preciso querer. Deus não vai salvar ninguém sem que nós queiramos ser salvos, ok? E um outro ponto aqui, ser forte. E aí ele foi fortalecido e agora ele diz para o anjo, olha, para alguém que estava quase morrendo, agora ele fala, pode falar porque tu me fortaleceste, amém, por isso. E aí ele continua a visão que vai começar a partir do verso 20. Agora os toques. Olha aqui, tocado por um anjo. Fiquei, pois, eu só, contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Caí sem sentido, o rosto em terra. Então, em Daniel 10, 8 e 9, ele cai sem sentido, com o rosto em terra. O anjo, então, no verso 12, habilita o profeta a ficar de pé e a ouvir as palavras. No segundo toque, que é Daniel 10, 16 e 17, ele habilitou Daniel a falar. Lembra que Daniel ficou mudo? Aí ele habilita Daniel a falar. No terceiro toque, ele trouxe o profeta à força, a força ao profeta, no verso 19. Entendeu? Então ele foi tocado 3 vezes pelo anjo. E é interessante nós vermos que até nisso há uma crescente. Então primeiro ele põe ele de pé, depois ele dá a voz para ele, depois ele dá força. Ok? Então nós podemos ver isso aqui em várias coisas. Primeiro, a palavra de Deus ela é crescente, né? Todos os anos, todos os momentos, ela está crescendo, a gente está aprendendo e está colocando em prática. Então, tem vários pontos aqui que nós podemos fazer, mas Deus trabalha sempre dessa forma, de uma forma crescente. Então, ele nunca vai dar a luz inteira para todo mundo, porque nós nem aguentaríamos toda essa luz, ok? Então, a luz é crescente, assim também como foi os toques em Daniel. 10, 20 e 21, já estamos chegando ao fim. Então disse-lhe, sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Porém, eu te mostrarei aquilo que está nas escrituras da verdade. E ninguém há que se mantenha comigo nessas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Miguel, vosso príncipe. Bom, meus irmãos, aqui, o que o anjo está falando? Olha, Ciro vai passar, os persas vão passar, vai vir assim a Grécia, vai vir Roma, vai vir todo mundo, pode vir todo mundo, meu querido Daniel.
nós vamos ter que batalhar contra ele, porque a nossa luta não é contra a potestade, ou nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito, é contra o inimigo. É o grande conflito, é muito importante nós entendermos isso. Eu vou contar uma experiência para vocês que acontecia muito comigo. E hoje, graças a Deus, eu e minha esposa estamos bem melhor por causa disso. O que acontece? Nós, muitas vezes, queremos sempre estar certo? Muitas vezes não, quase todas as vezes, nós como seres humanos, queremos sempre estar certo. Nós não estamos errados, não tem como estar errado e acabou. E aí, quando nós discutimos, né, eu e minha esposa, que não era muito, a gente sempre foi bem tranquilo, e a gente sempre teve essa cabeça, mas havia muitas discussões quando eu comecei a aprender mais sobre a Bíblia, né, uns 4 anos atrás, eu já expliquei para vocês que eu quis mudar ela junto comigo, e não estava dando muito certo. E aí nós tínhamos muitas discussões em torno disso. Até eu entender Daniel 10. Acreditam nisso? Daniel 10 ajudou eu a resolver meus problemas de brigas em casa. E com outras pessoas. Porque eu também, com meu pai, tinha muitas intrigas, muitas brigas. A gente sempre brigava, a gente não concordava em nada. E aí, Daniel 10 me ajudou nisso. E eu vou contar para vocês, porque pode ser que ajudem vocês também. Irmãos, não era Ciro o problema. Era quem Ciro estava ouvindo. Então, o que acontece? Eu e minha esposa brigavam. Então, quando a gente briga, quando a gente vai para brigar ou acontecer alguma coisa, o que um tem que fazer? Entender que não é ela, ou não sou eu. É quem nós estamos dando ouvido. Isso vai fazer com que a gente pense 2 vezes antes de destruir a pessoa. Porque numa briga, geralmente um vai falar, o outro vai falar mais, aí o outro vai falar mais, o outro vai falar mais, e aí no fim, depois que acaba a briga, fica os dois com uma cara de tonho, um pro outro, magoou ambos, porque ela falou coisas que magoaram eu falei coisas que magoaram ela, o inimigo saiu rindo da nossa cara, né, felizão, saiu tinindo de felicidade, consegui destruir ali, ó, fiz uma barbaridade, e depois a gente que ainda tem que ficar com a culpa, com aquela coisa ruim dentro da casa. Então, o que eu penso sempre? Se eu acredito ali que tá tendo alguma coisa, fecha a boca e ora. Por quê? Porque não é ela, ou não sou eu, ou não é alguém que você está tendo esse conflito. Pense sempre que é quem ela está ouvindo. É o inimigo que está agindo através, ok? Então nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos, assim nós vamos entender melhor que não é a pessoa, nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra o espírito, ok? Então Daniel 10 ajudou muito a mim nessas questões. Eu consegui resolver melhor as minhas complicações, até ser mais calmo e etc, por causa de entender Daniel 10. Bom, um príncipe vitorioso. Agora vamos ver aqui algumas qualidades de Miguel que vão nos cravar que Miguel é Jesus. Filho do homem, príncipe do exército, seu nome é Miguel, que é quem? Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus? Quem que quis ser semelhante a Deus? Satanás. Então, se Miguel é semelhante a Deus, então ele provoca. Essa luta do grande conflito é quem é semelhante a Deus contra quem quer ser semelhante a Deus, mas não pode. Entenderam? Então, o próprio nome de Miguel já nos denota que ele luta contra alguém que quis ser Deus. E nós temos alguém que quis ser Deus, que é Satanás. Certo? Miguel, vosso príncipe, também é chamado de arcanjo, lá em Judas 9. Então, o arcanjo é Arre Angelus, que é principal anjo. Nós temos Arre, arqui-inimigo, principal inimigo. Então, é nesse sentido. O pessoal quer falar assim que Jesus, então, tem que ser criado para ser um arcanjo, né? Mas nós temos várias patentes no céu. Okay? Temos serafins, querubins, arcanjo, tem várias patentes. E nós temos que entender que Jesus, ele foi homem e não deixou de ser Deus. Então, ele pode ser anjo e não deixar de ser Deus. Porque se ele foi homem, por que não ser anjo também? Colossenses 2,15 diz, despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aí muitas pessoas podem perguntar para vocês, mas Roberto, na cruz Jesus morreu, não triunfou sobre ninguém. Lógico que ele triunfou. Amém por ele ter vencido Satanás na cruz, meus irmãos. Isso é muito importante,
porque os principados e potestades publicamente foram desprezados, eles foram vencidos quando Jesus morre na cruz. Por quê? Porque, lembre-se, a única acusação de Lúcifer é: a lei não pode ser guardada. Lúcifer, inclusive, nem quis matar Jesus. Ele só queria espremer Jesus até ele pecar. Era só isso. E para Lúcifer estava muito bom. Só que quando Jesus morre na cruz sem o pecado, o argumento de Lúcifer já falha. Opa, agora ele conseguiu, então e agora? O que eu faço? E ele ficou ali sem, né? Agora lascou. Lá no Desejar de Todas as Nações, tem um texto que eu gosto até, que fala muito sobre esse ponto de que anjos simpatizavam com Lúcifer até a cruz. Ou seja, tinha anjos no céu que não sabiam da magnitude de Lúcifer ainda, do mal que ele era, até ele matar um inocente. Então, quando ele mata Jesus inocente de tudo, ali ficou claro para os anjos quem Lúcifer era. Então, é como o próprio Patriarcas e Profetas diz: Jesus vem aqui nos salvar? Sim, mas primeiro ponto é vindicar o caráter de Deus, mostrar para todo o universo que a lei de Deus é justa, boa e reta. Okay? Então, Jesus vence Satanás na cruz, vence as potestades, todas essas coisas. Ok? Texto da Irmã White. E depois nós vamos ver 3 textos que eu gosto muito para nós vencermos Satanás. Enquanto Satanás está procurando influenciar as mais altas autoridades no reino, da Média e Pérsia, para que não mostrassem favor ao povo de Deus, anjos trabalhavam no interesse dos exilados. Era uma controvérsia na qual todo o céu estava interessado. Por intermédio do profeta Daniel, é-nos dado um lampejo dessa poderosa luta entre as forças do bem e as do mal. Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em uma luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências de operação na mente de Ciro. E antes que a contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. Tá? Logicamente, nós sabemos, Ellen White deixa isso bem claro, mas nós não podemos ir com Ellen White a outras igrejas, né? A outros pastores, a outros locais. Então, por isso que na Bíblia a gente tem mais do que suficiente para mostrar que Jesus é Miguel. Tá? Logicamente, usando Ellen White, tem outros textos que ela afirma que Miguel é Jesus, tá bem? Esse daqui é um deles. Então, quando ela diz o próprio Cristo veio e na Bíblia está dizendo que é Miguel, é só você harmonizar, Cristo é Miguel, tá bem? E Miguel, todas as vezes que Miguel aparece, é porque ele se levanta em prol do povo. Então, aqui Miguel estava em prol de Israel, para ele reconstruir o seu ponto. Miguel se levantará para vir nos buscar. Então, ele vai vir batalhar contra as forças do mal. Então, sempre Miguel, ele aqui, né, nós vamos ver isso no capítulo 12. Então, Miguel se levantará. Então, é Jesus em sua forma de batalha. Ok? Miguel contra Satanás no céu. Miguel, Jesus contra Satanás no céu. Ok? Porque é quando ele vai batalhar pelos seus. Príncipe vitorioso. Eu peguei isso aqui de uma lição muito importante. E aqui eu gostei desses 3 textos que eu gostaria de trazer para vocês, pois esses textos podem nos ajudar a vencer essa batalha entre o bem e o mal. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então eu posso sozinho resistir o diabo? Não, eu tenho que me sujeitar a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu estou sujeitado a Deus, automaticamente eu resisto o diabo e ele fugirá de vós. Por que ele fugir de nós? Porque onde Deus está, o inimigo parte em retirada. Ok? 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, irmão, se você está passando um perrengue na sua vida, é porque Deus sabe que você suporta. Tá bem? Ninguém passa algo que não suporte. Aqui esse texto é uma promessa, bem claro, nos dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, se tu está passando por isso, é porque Deus sabe que tu é forte para passar. Ok? Romanos 16:20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
Que pés é esse? Vossos, meu e seu. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. E isso vai ocorrer com a última geração, com 144. Deus com os nossos pés esmagará, porque o meu e o seu pé é fraco. Mas Deus ajudando o nosso pé, ele consegue também. Então, todas essas nuances são importantes para nós. E esses 3 textos, eu gostaria muito que vocês até arrumassem um jeito de decorá-los, porque é muito importante quando, na hora da tentação, nós recitarmos versos ou cantarmos. Essas 2 armas, Deus nos disponibiliza para lutarmos contra os pensamentos maus. Então, se você está ali numa batalha, num grande conflito em sua vida, eu não sei, eu não conheço vocês pessoalmente. Conheço algumas pessoas que a gente conversa até bem durante o dia, tenho as meninas na sala também que estou, mas boa parte de vocês eu não conheço. Então, eu não sei se eu estou falando para alguém que está passando essa guerra do grande conflito. Mas se eu estou, Deus está contigo. Deus está pedindo, se sujeite a mim. Não estou te dando nada que você não suporte. E muito em breve, eu usarei os seus pés para finalizar essa obra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenham entendido o capítulo 10. Amanhã a coisa vai ferver. Então, nós vamos ter que entrar no capítulo 11. Acredito que nós vamos ficar uns 3 dias em capítulo 11. Então, já se preparem, leiam o capítulo para que nós possamos estar todos familiarizados com o texto, tá? Então, leiam, releiam, se possível, leiam aí umas 3, 4 vezes hoje. Leiam amanhã antes de entrar na sala, para que a gente possa estar familiarizado com o texto, tá bem? O capítulo 11 é um dos mais complicados da Bíblia, tá bem? Então, que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Querido e amado Deus, primeiramente, gostaríamos de lhe agradecer por todas as mensagens que o Senhor proporcionou para nós hoje. Mensagens de que nós necessitamos de mais jejum e oração, necessitamos de mais de oração intercessória. Daniel estava orando pelo seu povo. Daniel estava orando pelas outras pessoas. Não estava pensando em si. Ele jejuou 21 dias para algo por os outros. E muitas vezes nós pensamos muito em nós mesmos. Elimine isso de nós. Nos ajude a pensar mais no próximo, a pensar em ti antes de nós. Eu sei que a salvação é individual, né? Nós ouvimos muito essa frase. A salvação é individual, cada um vai dar conta de si, mas nós necessitamos estar pensando na salvação dos outros. Pois é isso que Moisés fez. É isso que Jesus fez. É isso que essas pessoas como Daniel fizeram, Pai. E nós precisamos copiar as coisas boas dessas pessoas. Pai querido, nos ajude a eliminar o egoísmo, o orgulho de nós. Sabemos, Pai, que a batalha entre o bem e o mal está em todos os momentos. Em cada momento que passamos na nossa vida, nós temos escolhas a fazer. Seguir a Deus ou seguir a Satanás. Não tem meio termo, não dá para eu ficar no meio termo. O meio termo é de Satanás. Nós precisamos ser assim como os amigos de Daniel, como Daniel. Eles firmemente não vamos fazer. Não, rei. Eu não preciso nem te responder isso. Se for para adorar essa imagem, pode me jogar na fornalha. Não, rei. Pode me jogar na cova dos leões, porque eu não vou ceder. Pai querido, nos ajude a sermos pessoas dessa forma. Nos ajude a reconhecermos que somos fracos, trapo de imundícia, mas que contigo, Pai, como diz Mateus 19, 26, podemos todas as coisas. Pai querido, nos ajude a vermos que não é contra a pessoa o nosso problema, mas sim contra o espírito das potestades. Pai querido, se alguém está passando por algum problema aqui, com relação ao grande conflito que está num auge muito forte agora, Pai querido, ajude ela a tomar a decisão correta, ele tomar a decisão correta, seja lá quem for. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. Parece que os capítulos de Daniel, alguns, não, esse capítulo não tem muita coisa para extrair, mas opa, como tem coisa para extrair. Como tem lições, não é porque não é talvez não tenha falado sobre a visão em si, parece que as pessoas não ligam muito para os capítulos que
que tem muitas coisas importantes para nós, só querem saber de visão, mas nós vemos que cada detalhe, cada palavra de Daniel tem um significado importante para nós. E muito obrigado por dar essa oportunidade para nós, tanto em passar quanto em receber, porque estudando sobre Daniel, para passar para eles, eu também aprendo. Eu aprendo com as pessoas aqui também, como nosso irmão, o Caio, o Jabes entrou, também algumas irmãs aqui vieram, falaram também nas considerações, e nós aprendemos todos juntos, e é isso que o Senhor quer de nós. Os nossos pioneiros, eles ficavam a noite toda estudando entre si, passavam noite angustiados, orando, pedindo ao Senhor luz, e muitas vezes nós mal conseguimos ficar meia hora, uma hora na Bíblia. Perdoe-nos, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos fazer a coisa certa. Precisamos olhar para as coisas celestiais, pois o fim está na porta. E nós precisamos abrir essa porta para Cristo entrar em nós. Muito obrigado por tudo. Nos dê um ótimo dia nessa terça-feira. E nos ajude a sermos exemplos para as pessoas ao nosso redor. É isso que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus.